Nesse momento é o momento do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Eu já quero pedir a você que você elabore a sua pergunta dentro do assunto que irá ser abordado aqui. Você esteja mandando aí, tá certo? O tema da nossa entrevista hoje, nós temos aqui ressignificação da família no tempo da crise. Então é um assunto voltado para a família e eu tenho certeza aí que você tem interesse em aprender um pouco mais sobre família, tá certo? E para esse assunto tão importante, nós estamos aqui com a presença do psicólogo Luiz Soares. Eu vou convidá-lo aqui, está aqui conosco, psicólogo Luiz Soares. Ele vai estar aqui abordando esse assunto, né? Já é bem conhecido aí pela nossa igreja, é uma pessoa que tem se disponibilizado na obra de Deus, e a igreja aqui Luiz, esse assunto aqui é de suma importância, né, para as famílias. Por que é de suma importância? Porque a gente sabe que toda família precisa estar sendo orientada, né, como se comportar diante das situações que estão vivendo. Mas antes de começar aqui, eu quero agradecer mais uma vez, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade e por você aceitar esse desafio aqui. Na verdade, toda a gratidão é minha. É sempre bom aceitar o convite para poder compartilhar e ajudar aí os nossos irmãos. Eu percebo que nós temos aqui hoje, né, aproximadamente 30 pessoas, pelo menos aqui é o que nós temos registrado, acompanhando, não é isso mesmo, Eric, que está aí acompanhando? E essa comunidade californiana da Igreja Adventista, porque a Igreja é Califórnia, né? Então são os californianos da Igreja Adventista aqui em Itabuna. É importante o processo de ressignificar. É importante o processo de dar sentido, e sentido esse de forma tal que promova muito mais saúde, que promova as condições necessárias para poder cada família gerir, né, esse processo de adaptação. Eu entendo que nesse exato momento, Carlos, algumas famílias da nossa igreja estão passando por alguma situação de crise. E é isso que nós vamos tentar nesta tarde, ajudar você que está aí nos assistindo, você que está aí compartilhando conosco dessa live, dando algumas dicas, algumas orientações, como fazer essa adaptação, como ressignificar todo esse contexto em que nós estamos vivendo. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, nós estamos em um mar revolto, em um mar de crise, mas cada um com seu barquinho. Eu não digo que nós estamos no mesmo barco, porque o meu barco é diferente do seu barco, Carlos. Mas estamos no mesmo mar, tentando a mesma tempestade. Mas aí, como cada um de nós podemos fazer para poder sobreviver a essa tempestade? Com certeza, né? Todos nós estamos envolvidos aí, né? Agora sim, olha, nós estamos passando por um momento que não era esperado esse momento. Nenhuma família se preparou para esse momento, porque a gente não prevê o futuro, sabe o que vem aí, por aí. Então essa crise aí, pandêmica, ela pegou todo mundo de surpresa. Aí eu tenho aqui uma pergunta, doutor. Eu gostaria aqui, talvez seja a dúvida, né, de algumas, podemos dizer assim, alguns privilégios que a família precisa entender, né, alguns conceitos, essa é a palavra certa, que as famílias precisam entender para poder se ajustando, se adaptando a essa crise aí, né, Então, a pergunta é o seguinte, que panorama, no geral, podemos ter do impacto psicológico das pessoas, principalmente na família? Então, aqui fala a respeito do impacto psicológico, né, das famílias. Então, qual é o panorama geral de tudo isso? Impacto, né? Todos nós fomos impactados. Ninguém estava esperando que de uma noite para o dia fôssemos obrigados a nos isolar. Fosse obrigado a nos distanciar da nossa relação presencial com o outro. De uma hora para outra, você ficar em casa, suas crianças que tinham aquelas atividades corriqueiras de ir à escola, agora dentro de casa. Você que tinha condições de ir, de vir, e por estar, né, na condição de grupo de risco, ter que permanecer em casa e seguir todos os protocolos da biossegurança. Tudo isso impactou. De uma forma mais intensa ou menos. Terem uma ideia, eu tenho acompanhado algumas lives, tenho acompanhado alguns canais, e nesse exato momento fazendo
alguns estudos, alguns cursos promovidos pelo Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde está buscando aí os profissionais da área de saúde e capacitando para uma situação mais grave que nós estamos vivendo e convidar cada um desses profissionais para poder atuar na sua respectiva área. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui algumas dicas, algumas orientações para poder você situar do panorama. A Organização Mundial de Saúde, ela que tem acompanhado aí inúmeras epidemias e pandemias, né, ocorridas aí, ela diz que durante os 3 primeiros meses de uma situação pandêmica de isolamento social, são os 3 primeiros meses críticos para todo ser humano, e isso vai reverberar também uma crise na área da economia, na área social, na área da saúde. E ela espera, diante dos estudos, de que um terço das pessoas possa desenvolver um problema de ordem psicopatológica, de ordem psicológica. Porque não é fácil você sair da sua vida cotidiana, corriqueira, e agora ter que ficar parado, isolado. Então ela fala isso, e eu acredito que muitos de vocês já estão chegando a um nível de crise, ou seja, de destabilização, porque não estão conseguindo se adaptar a essa nova situação. O novo que se torna o quê? Normal. Então, os fatores que influenciam os impactos psicossociais estão relacionados à magnitude dessa epidemia, a magnitude dessa epidemia e também o grau da vulnerabilidade de cada jeito. Ou seja, você pode ser mais resiliente do que eu ser mais vulnerável e não conseguir lidar com isso com tanta facilidade. Para vocês terem uma ideia, vai fazer um mês, se não 20 dias, Salvador, não sei se vocês viram no telejornado, do Hospital Espanhol em Salvador, ele vindo de Santo Amaro, um agricultor chegou em uma das unidades de Santo Amaro com a sensação de falta de ar e foi logo diagnosticado como Covid sem ter feito o quê? Nenhum exame. Mesmo foi vinculado. E ele foi encaminhado para uma ala específica para quem tem o diagnóstico do Covid-19 no Espanhol. E esse cidadão entrou em uma crise tremenda, surtou. Nesse surto, ele fez o quê? Tocou fogo no colchão do quarto onde ele estava. O colchão onde ele estava deitado. Gerou realmente. Por quê? O indivíduo vulnerável. A forma como foi desencadeado isso. E tem muita gente que está surtado dentro do seu... Com certeza, com certeza. E assim, aqui fala a respeito do impacto, né? Os impactos. E quais são as consequências, né? Impactos. Assim, o que fazer? Porque, como você falou, algumas pessoas conseguem, né? Passar com facilidade, já outras não, né? Qual é essa diferença aí? Quais são as consequências desse? Essas consequências, elas vão gerar tanto no nível psicossocial, como também no nível psicológico do indivíduo. Essa fala do... E hoje nós temos encontrado no comportamento das pessoas. Primeiro sentimento, medo. Medo tem gerado comportamento de forma tal que tem provocado risco à própria integridade do indivíduo e à integridade do outro também. Aí eu relembro aqui uma outra reportagem, que eu sempre acompanho isso, em Salvador, é que o transporte coletivo não está em funcionamento. Mas em Salvador entra uma senhora no transporte coletivo de máscara. E é o relato, pela questão dos vídeos, homens brutamontes começam agora a espancar a mulher, forçando essa mulher a sair do ônibus. Essa mulher foi colocada para fora do ônibus a chutes e socos. E a maior parte das pessoas estava olhando aquela cena. Isso simplesmente porque a mulher tossiu. Olha o contexto do medo, olha o contexto do pânico. Então, isso impacta no processo da família. Nós encontramos também agora, Carlos, o alto índice de violência intrafamiliar.
de agressões verbais por parte dos companheiros e também de estabilização por parte, né, das companheiras. E os filhos também têm tornado para esses indivíduos que estão nesse núcleo familiar um fator estressor, porque não está sendo fácil para uma mãe, né, ter que exercer a atividade doméstica dela e ainda ser professora. Então, isso está ficando difícil para algumas mães também. Olha quanto impacto. Muito impacto, com certeza. Doutor, tem pessoas que têm conceito diferente do que é família. Eu sempre vejo o especialista na área da psicologia falar que existe uma certa diferença de família, né? São vários conceitos, mas aqui eu queria que o senhor falasse a respeito do conceito verdadeiro do que é uma família. Vamos pensar em família. Vamos lá. Eu costumo sempre falar em algumas palestras que estou presencialmente, que agora nós não estamos isso, a diferenciação de casal, homem e mulher que se casam e decide não ter filhos. Então, eu apenas digo de uma forma assim figurada de que esse homem, esta mulher, esse casal é apenas um protótipo de família. Está apenas iniciando o processo de família. Porque família é uma unidade grupal. Família é uma unidade grupal. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, uniu os dois com o seguinte propósito: descer e mudar. Né? Gênesis 1, deu Gênesis 2. Entretanto, quando um casal decide não ter filhos, nós não podemos chamar literalmente esse casal de família. A família, ela é uma unidade grupal onde estabelece 3 tipos de relacionamento, 3 tipos de relações. A primeira relação é a relação da aliança, a relação conjugal, marido e esposa, que vai ser estabelecido justamente no processo conjugal, do amor hétero, da reciprocidade, da fidelidade, tudo isso. E o segundo relacionamento é o relacionamento filial. Quando os filhos nascem, agora é a relação dos pais com os filhos, com os pais. E a terceira relação é a relação consanguínea, porque se esse casal decide ter mais de um filho, então os 2 irmãos vão manter agora a relação consanguínea entre irmãos, e isso, é claro, os pais mediando esse processo de desenvolvimento. Então isso é família. Família é uma unidade grupal. E o objetivo, Carlos, principal dessa família é preservar, nutrir da espécie do homem e fornecer para os membros dessa família, para os filhos, a sua própria identidade. Por isso que eu posso dizer assim, eu tenho uma família e pertenço ao meu pai e à minha mãe, porque eu recebo um sobrenome deles, e tive essa convivência e adquiri muitas coisas nesse processo da criação em que eu obtive através dele. Muito bem. É interessante essa questão de família, porque quando a pessoa fala a respeito de um certo indivíduo, a pessoa diz, quem é? Aí fala, é o filho de fulano, ou o pai de fulano. Então, sempre a família está ali envolvida. Essa é a identidade, identificar, né? Para identificar. Agora, falando assim a questão de família, né, porque o nosso tema é esse, eu até gostaria de que você aí, em sua casa, reunisse a família, para estar ouvindo aqui nessas orientações, porque é muito importante. Se você estiver aí com o seu cônjuge, chame aí para pertinho de você. Se você estiver aí com o seu filho também, chame para pertinho de você. Esse momento é muito importante. E aqui, falando a respeito, né, de família, como cristãos, isso ajuda a minimizar os conflitos, porque a gente sabe que existe uma família que tem conflitos, né? E será que realmente, se conceber a família, será que isso ajuda a minimizar os problemas? Com certeza. Há uma concepção diferente sobre família para as pessoas que são cristãs, e a nossa concepção é justamente uma concepção cosmológica cristã. Nossa cosmovisão de família é conforme estabelecido na palavra de Deus. E se nós alicerçarmos essa visão na palavra de Deus, nos ajuda a diminuir sensivelmente
os problemas existentes hoje, que é comum hoje nas famílias, somente a desestabilização do casal, os conflitos, a falta de respeito, a falta, né, de estabelecida no seu lar. Pois eu tenho uma concepção, e essa concepção ela é resumida, e está escrito ali no Lar Adventista, ou no Fundamento do Lar Cristão. Você pode, como cristão adventista, ir lá e ler. Diz assim, ó, que a família de Deus, né, a família foi criada e planejada por Deus justamente com o propósito bem claro, definido, e presta atenção na sua palavra. E qual é o objetivo disso? Se eu torno a minha família, conforme essas palavras, uma família solene, uma família sagrada, uma família consagrada a Deus, fica mais fácil eu conseguir gerenciar problemas que vão surgir. Então, eu tenho que tornar a minha família, você tem que tornar a sua família solene, sagrada, e é a mais elevada instituição que existe o quê? Na terra. Se você for fazer uma leitura do texto do livro de Efésios, no capítulo 6, de 25, do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, sobre o conceito da família e da relação do marido com a esposa. E no capítulo 6, vocês vão ver a orientação do conceito da relação dos pais com os filhos. Então, ali diz assim, ó, que o marido deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja, e a mulher deve ser submissa ao marido, assim como é submissa a Cristo. E essa submissão, deixando bem claro aqui, não é questão de servidão, não é questão de escravidão, onde você, mulher, tem que se sujeitar aos caprichos do seu esposo. Por isso que, quando eu falei que existem situações de crise hoje, que não tem mais fronteira, tem muitos maridos aí, talvez eu esteja falando para uma irmã, em que está se submetendo aos caprichos do seu esposo, que é cristão e é cristã. Não é esse o conceito, não é essa concepção de família que não deve se perder. Então, é amar e respeitar o marido, é respeitar de forma tal que o seu corpo, a sua dignidade, não seja infligido, seja causado dor, nem tampouco humilhação. O marido deve se postar justamente como a cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Você deve ter a concepção de que é a cabeça dessa. E aí, sendo Cristo a tua cabeça, você vai pensar da mesma forma que Cristo vai amar, preservar e cuidar todos os membros dessa família. Essa é a concepção cristã. Sendo assim, com certeza, mínimos, bem diferente de muitos que têm uma concepção errônea. E assim, uma família cristã ela já tem uma vantagem muito grande, tem orientações que o Senhor deixou, só é se adaptar a essas orientações, com certeza dá tudo certo, né? Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos ter um outro louvor. Daqui a pouco a nossa irmã Albiane, ela vai estar louvando, então não sai daí. Aguarda aí mais um pouquinho, viu? Que daqui a pouco nós teremos um louvor. Eu gostaria aqui, doutor, de fazer uma pergunta que está relacionada também à sociedade. A sociedade. E aqui pergunta o seguinte: sabemos que a sociedade depende muito da estrutura familiar. Explica um pouco sobre a gente sabe que a sociedade ela depende realmente estrutura da família. Muitos estudiosos na área, tanto na área lógica, tantas outras ciências sociais, percebe que uma sociedade forte, uma sociedade consistente, está caracterizada por famílias estruturadas. Uma coisa está relacionada. Família desestruturada provoca justamente a formação de sociedade desestruturada. Uma sociedade frágil. E por isso que nós, como família cristã, devemos buscar a todo momento manter uma estrutura de forma tal que possamos minimizar os efeitos da mesma
na localidade onde você mora, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens, né, com comportamento desafiadores, com comportamento antissociais. Quantas vezes você não já viu pais, no processo de espancar os seus filhos, violentar os seus filhos, com comportamento de negligência, né? Violência estrutural. Não é esse tipo de estrutura que vai tornar uma sociedade o quê? Forte, uma sociedade consistente, uma sociedade segura. Então, por isso que, se você buscar adquirir o conceito cristão de família e manter isso, esse foco, que a cada dia você buscar dar sentido, que ressignificar é dar sentido a uma crise, dar um sentido diferente ao que você possa estar pensando, como se fosse uma catástrofe, mas aproveitar como oportunidade, você vai ver que, ao sair disso, você vai sair mais forte, seus filhos vão sair mais fortes, todos os membros da família vão sair mais fortes, e vai promover também uma melhor estabilização, menos sofrimento para a comunidade onde você se encontra. Então, estruturar é importante para termos uma sociedade estruturada também. Isso também vale também para a igreja, né? Nossa igreja tem que estar. E nós somos chamados para isso. Deus não estabeleceu a família para vivermos de forma estruturada. Por isso que aí vai uma dica para os solteiros que ainda não casaram, de que o casamento deve ser pensado de uma forma muito séria. Se você ora em busca de uma namorada, pedindo a Deus uma namorada, uma dica para o namoro, você deve orar 3 vezes, 10 vezes mais, quando for tomar a decisão para o casamento. Porque para Deus o casamento é indissolúvel. Tá? O problema não está no casamento. O problema está nas pessoas que se envolvem no casamento. Pessoas imaturas, às vezes casamentos frustrados, às vezes não tem ainda a maturidade emocional para justamente conviver a dois, tem que abdicar de alguns costumes, de alguns hábitos em prol do bem-estar do outro. Okay? E aí, uma questão de paixão desenfreada vai e se une. Ou por ter passado o carro na frente dos bois, e aí é obrigado a se unir aquele cônjuge, aquela pessoa. Casamento precoce também. E aí, o que é que ocorre? Desestrutura familiar. Aí a comunicação é ineficiente, a intimidade não estabelece, a cumplicidade é inexistente, a fidelidade não é uma coisa consistente. E aí o que é que nós encontramos? Só sofrimento, tanto de uma parte como também da outra. Quando nesse meio tem filhos, aí que as coisas ficam mais difíceis ainda. Então, a estrutura familiar começa no momento em que você está em busca, diante de Deus, de um companheiro ou de uma o quê? Companheira. Muito bem. Nesse momento nós vamos dar aqui uma pausa. Nós iremos louvor, convidar aqui a nossa Albiane, vai estar louvando a Deus, e daqui a pouco nós voltamos para concluir nosso bate-papo. Até daqui a pouco. Vou voltar aqui. Doutor Luiz, vamos voltar aqui, porque eu tenho mais 2 perguntinhas, né? Porque o nosso tempo está esgotando, mas essas 2 perguntas, temos que fazer essas 2 perguntas. Lembrando, né? que esse assunto não se esgota aqui. Com certeza, exatamente. Pode dar seguimento em outros momentos. Exatamente, com certeza. E já está convidado para voltar aqui mais vezes, tá certo? A outra pergunta fala a respeito das diferenças familiares, porque tem um ditado que diz que os dedos são irmãos, mas são diferentes, não são iguais, né? E a pergunta aqui é o seguinte: como minimizar os efeitos colaterais das diferenças dos membros da família, né? Porque ainda mais nesse isolamento social, né? Todo mundo ali juntinho, aí começa a descobrir, né? Os defeitos do outro, e defeitos, diferenças um do outro, né? Isso pode causar conflito? É o que causa conflito, quando você não sabe lidar com as diferenças, né? Quando se casa, todo dia é uma caixinha de surpresa. Você pode estar 50 anos casado,
60 anos casado, sempre você vai se surpreender com o seu. Okay? E quando os indivíduos não sabem lidar com as diferenças, isso realmente vai reverberar no seu comportamento, e esse comportamento pode acabar interferindo mesmo nas relações, no processo de adaptação. Se o homem olhar para a mulher olha para o homem, e vão ver que existem diferenças claramente um para com o outro, tanto no aspecto biológico, como também nos aspectos psicológicos e sociais. A minha história de vida é diferente da história de vida da minha esposa, ok? Então, a forma como ela tem gerenciado tudo isso que está acontecendo é diferente da forma como eu tenho gerenciado. Existem alguns momentos em que minha esposa mesmo, ela entra em alguns pensamentos assim, bem próximo do pânico. Hoje mesmo ela disse assim, puxa, eu estou cansada já dessa quarentena, ficar só dentro de casa. Entretanto, eu disse para ela, assim, olha, eu estou achando o máximo estar dentro de casa. Estou sabendo gerenciar isso numa boa, mas ela não está conseguindo saber gerenciar isso. Então, respeitando isso, eu sempre chego para ela e promovo condições para poder aliviar essa angústia dela. Eu disse assim, olha, quer entrar no carro e dar um passeio? Entra no carro, dá um passeio pela cidade, para ver se melhora um pouco essa angústia de ficar o quê? Dentro de casa. Por exemplo, tem mulheres que gostam da vida social, gosta de abraçar, gosta de interagir, é mais extrovertida. E o homem é introvertido. Numa situação dessa, pense aí, duas pessoas com características diferentes. Ela não está suportando ficar mais em casa. 3 meses já finalizando isso. Ela quer sair, quer abraçar, quer passear. E ele está curtindo o máximo porque ele está no cantinho dele, no ambiente dele, e não faz diferença dele sair. Aí ela manifesta essa crise dentro de casa e ele não sabe lidar com isso. O que é que pode acontecer? Conflito, brigas. Tá? E muitas vezes com palavras de rotulação, com palavras de desqualificação. Ok? Então, o que é que pode ser feito e o que deve ser feito? Ajustamento. Então, um pode promover para o outro, em um dado momento de combinação, que aí vem um elemento principal para ajustamento, que é a comunicação. Você deve comunicar para o seu esposo seus sentimentos, suas emoções. O esposo deve comunicar para a esposa seus sentimentos e suas emoções. Diante de tudo isso, e os dois devem sentar juntos para poder o quê? Montar estratégia, redirecionar a vida conjugal. Porque vocês tinham planejado de uma forma e agora tem que replanejar, tem que redirecionar, tem que ressignificar. Então, é o que eu tenho procurado fazer sempre com a minha esposa. Ressignificar todo esse contexto. Porque eu não posso mais viver e pensar e esperar dela o comportamento como se a vida estivesse transcorrendo normal. Porque não está. Está normal a vida aí? O que é que você está fazendo agora? Por que você não está na igreja aqui agora? Por que você não está nesse espaço físico, me vendo tete a tete? Não está normal. Essa normalidade tornou-se agora o normal. E como redirecionar a convivência familiar para essa aparente normalidade? Então é a questão de comunicação. É a questão de sentar e reajustar, redirecionar. Isso é junto com o seu esposo, sua esposa e com os seus filhos. Aí vai facilitar o ambiente desta casa, o ambiente nesse lar. O senhor falou a respeito de comportamento, né? Mas também tem a questão do temperamento, né? Temperamento. Porque todo mundo tem temperamento diferente, né? Uhum. Principalmente os casais, né? O mesmo falou, cada um veio de uma cultura diferente, né? Temperamento diferente. Isso também causa conflito. É que eu falei isso assim, é ajustamento, é entender o outro, não é criticar, mas é entender o outro e ver de que forma pode se ajustar um ao outro. Não é um só se ajustando, são os dois se ajustando, ok? O temperamento não pode ser uma desculpa para você desagradar, violentar, agredir verbalmente, fisicamente, estruturalmente a sua esposa. O temperamento não pode ser a justificativa disso.
Sei que existem os transtornos psicológicos. E aí vai uma dica. Se você entende em que a sua questão vai muito mais além do que a sua cultura, e que você percebe que está afetando você nas suas relações com a sua família e também no trabalho, a dica é procurar ajuda profissional. Você, mulher, já percebeu, você, esposa, já percebeu em que o seu nível de tristeza ficou agudo, a sua falta de prazer aumentou e que você não vê mais graça que antes você achava graça e que você está em constante estado de irritabilidade e que qualquer coisinha tira você do seu lugar estável, é hora de procurar ajuda. A oração não vai resolver você ficar orando, se você não agir. Então é hora de procurar ajuda profissional, porque o índice de pessoas com transtorno de ansiedade, com transtorno de adaptação, de ajustamento, o índice de pessoas com depressão, hoje tem adquirido um pico muito alto. E lembrando, Carlos, e aqui nossos irmãos, existem algumas situações que estão ocorrendo agora e que para muitas pessoas vai ser apenas pontual. Tem pessoas que não tinham nenhum tipo de problemas emocionais, nem de comportamento e nem de desajustamento, mas por conta disso o impacto foi tão grande em que gerou essa destabilização. Basta sair disso que ela volta o quê? Normal. Isso nós chamamos de crise, entendeu? Pontual. De crise, de um transtorno pontual, de um surto pontual, de uma destabilização pontual. Porque é específico, foi por causa disso. Então, voltou ao normal, ela se estabiliza. Mas existem pessoas que, independente dessa situação pontual, já vinha latente isso e que agora tornou-se o quê? Um grau maior. E que mesmo que saia, isso não vai passar. Por isso que deve o quê? Procurar ajuda. Ajuda. Muito bem. E tem muita gente que tem essa dificuldade, de procurar ajuda, e também ela entender de que precisa de ajuda, Perfeitamente. Eu acho que quando ela entende, que reconhece um aconselhamento, Carlos, um aconselhamento pastoral, um aconselhamento psicológico, isso pode ajudar também. Então, existem muitos profissionais nossos, cristãos adventistas, que estão disponíveis, gratuito. Então, existe aí o projeto encabeçado pela União, através do Departamento do Ministério da Mulher, onde você pode se cadastrar com o seu ministerial da igreja, Sim. Departamento do Ministério da Mulher, para buscar ajuda profissional psicológica, e é gratuito. Pra vocês terem uma ideia, eu mesmo faço atendimento. Eu tenho recebido e tenho acompanhado alguns irmãos, através da videoconsulta e ajudado essas pessoas. Então, você pode também buscar essa ajuda. Tanto você, marido, como também você, esposa, os filhos, pode buscar essa ajuda também. E o primeiro passo é reconhecer, Reconhecimento é que imprescindível. Precisa de ajuda. Tem que reconhecer. Isso não pode mascarar. Reconheça. Tá? Só fechando essa parte, Carlos, entenda uma coisa. Tente mudar o conceito de vulnerabilidade. Se para você vulnerabilidade é sinal de fraqueza, é sinal de inferioridade, desqualifica você como indivíduo, eu lhe chamo a atenção para que você mude esse conceito, porque vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Quando você se sente vulnerável, e você percebe que você é vulnerável, você deve olhar isso como sendo no seu estado humano, de uma pessoa em que não é super-homem, nem uma super-mulher, de uma pessoa que não é um Deus, não é onipotente, mas que tem os seus limites, e através desse reconhecimento, desse ponto vulnerável, você vai em busca de quê? De ajuda para fortalecer esse ponto vulnerável. Você só vai fortalecer esse ponto vulnerável se você for buscar ajuda, que isso não é sinal de fraqueza. Reconhecimento. Não é sinal de fraqueza. Muito bem. Eu tenho aqui a última para a gente finalizar, o nosso tempo está esgotando. O senhor falou aí a respeito de comunicação. Comunicação. Sabemos que tem até mesmo casais que têm dificuldade de se comunicar. Então a pergunta é o seguinte: existem métodos
para desenvolver o amor e a comunicação, pois percebo que a comunicação deficiente é um vetor de desestrutura familiar. Então, se não existe amor, se não existe comunicação, a gente sabe que a coisa complica mais ainda. Mas existem métodos, né? Da área da psicologia, existe algum método que pode ser utilizado para desenvolver, né, tanto a comunicação e também o amor. Perfeitamente, assim, ó. A dificuldade de comunicação já começa antes de se casar. Começa no namoro. Você já deve ter identificado algum probleminha ali no seu marido, na sua esposa antes de casar, em que dificultava um pouco a comunicação. Pessoas que têm um comportamento de birra já é um bom sinal de dificuldade de comunicação. Você fala, muitas vezes, você até, de uma forma assim, tão carinhosa, tenta dar dica de que o que está fazendo está inadequado, mas a pessoa birra, isso quer dizer que ele está bloqueando o processo de abstração da sua informação. Então, o que acontece? Quando tiver algum tipo de situação para poder ser resolvido, como é que nós podemos adquirir um ambiente favorável de comunicação? Alguns casais, parece que é uma boa parte dos casais, quando vão tentar resolver um problema, solucionar um problema, em vez deles atacarem o problema, ataca a pessoa. Primeiro, você não deve atacar a pessoa. Você tem que atacar o problema. O problema é a falta de gás. Deve se unir, né, para resolver o problema. O problema é a falta de gás. Você não vai atacar o seu marido dizendo que ele é incompetente porque não reservou o dinheiro para poder comprar o gás. O marido não vai atacar a esposa dizendo que ela é gastadora, né, e que não trabalhou no processo da economia do gás. O gás terminou. Então deve ser resolvido o quê? O problema do gás. E agora? O que é que nós vamos fazer? Não é o que eu vou fazer, o que é que nós vamos fazer. Essa que é o primeiro princípio. O que é que nós vamos fazer para resolver este problema? O que é que da minha parte eu tenho que contribuir para resolver esse problema? Da minha parte eu vou ter que reservar isso, mas eu vou correr atrás agora para poder comprar o gás. Beleza. E da outra parte, você tem razão, vou deixar de cozinhar muito para cozinhar só o essencial para poder o gás ir até o final do mês. Então, são situações assim, em que diante do processo do respeito, tá? E da consideração, da empatia, você pode começar a atacar o problema da falta de comunicação. Os vetores da comunicação devem ser colocados em pauta. A forma como você emite a mensagem, o tipo de mensagem que você está emitindo, e o tipo de código que você também está utilizando para essa mensagem. Tudo isso está associado ao que nós chamamos de habilidade de comunicação. Eu tenho que saber expressar o que eu sinto, o que eu penso, de uma forma adequada, com um tom de voz também adequado, olhando também com a postura, né, corporal adequado, tá? E com a modulação da voz também adequada, para que o outro receba aquela mensagem favorável, possa codificar, entender e dar uma resposta. Isso é imprescindível para uma boa comunicação. Para uma boa comunicação. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Que pena, mas, né? Mas eu agradeço muito, né? Agradeço muito. Vai voltar aqui mais vezes, viu? Espero que tenha feito sentido para vocês essas poucas, com certeza, palavras. E quem chegou agora pode depois acompanhar, vai estar lá no YouTube, né, essa entrevista, você pode estar lá absorvendo, né, essas informações maravilhosas que foram abordadas aqui, né? Então, eu agradeço muito, né? Obrigado. Não sai daqui, porque daqui a pouco o doutor Luiz ele vai estar fechando aqui, né, esse JA. E também a Albiane ainda vai estar cantando, tá certo? Então, você não sai daqui. Você não sai daí. E nós queremos agradecer desde já a participação de cada um. Que Deus continue nos abençoando e muito obrigado. Estamos aqui à disposição, espero que tenha feito sentido para você. Daqui a pouquinho eu tenho uma outra palavrinha para poder a gente fechar esse momento também, ok?